Bem-vindos, bem-vindos, welcome, bem-vindos todos a este espaço de Dharma News. Sempre he entregado as classes em inglês, hoje será meu primeiro dia em espanhol. Aqui é Shirayam e hoje vamos estar falando sobre el perdão, forgiveness, el perdão. Traindo para este momento de perdão as campanas desta igreja aqui cerca, desde a isla de Palma de Mallorca, em Espanha. E traindo o sagrado que é necessário para este momento, porque quando vamos falar de perdonar, necessitamos saber que perdonar tem muito que ver com o arte de ser sagrado, de levar nosso coração a um espaço tão sagrado, com algo profundo que é o soltar, passar, compreender este dolor, passar por esse dolor, sentirlo, soltar, trabalhar nosso coração hasta chegar ao perdão. Então, bem-vindos todos e todas que estão aqui neste espaço de conhecer um pouco mais nós outros e a capacidade que temos de perdonar-nos e perdonar o outro. E por que hablo de perdonar-nos? Porque o perdão necessita, a princípio de todo, começar com o auto-perdão. Uma das coisas que, de los passos mais importantes para entrarmos no espaço do perdão é incluir-nos neste perdão, é ter nível de compaixão, de no juízo e de acolher a nós outros mesmos al entrar no espaço do perdão, começando com o auto-perdão. Entrando, repetindo e sentindo esta frase tão profunda e tão bonita que é: me perdono. Me perdono por pensar este pensamento, me perdono por sentir esta raiva, me perdono por gritar, me perdono por juzgar-me, me perdono por juzgar-te, me perdono por não haver programado-me melhor, me perdono me perdonar, entrar em um profundo acto de auto-perdão, para de aí encontrar o acolhimento interno, a estrutura e a paz para começar o trabalho de perdonar outra pessoa. Às vezes o perdão nos parece desafiante e muitas vezes, dependendo da situação, impossível por a quantidade de dolor que hemos acrescentado al ter uma experiência contundente, forte com outra pessoa. E cada vez que pensamos nesta situação, que revivimos mentalmente esta situação, esta experiência, sentimos de novo o dolor dessa experiência em nosso coração. Então, desde este espaço de dolor, é um trabalho muito forte saltar desse dolor diretamente ao perdão. Então, por isso, creio que várias linhas de pensamento hablam de diferentes passos e vários passos em comum para chegarmos ao perdão, porque encontro que é um acto muito sagrado, essa transcendência, essa transmutação de la tristeza, la culpa al otro, la rabia, el resentimiento, al bálsamo del perdón. Entonces, bueno, traigo aqui alguns passos para ustedes e que todos podamos disfrutar, provar, praticar, replicar este passo a outras pessoas que sientas que necessitam. Então, o primeiro passo é trabalharmos o auto-perdão primeiro, acolher-nos com compaixão e entender que cada vez que estamos cometendo um ato, falando algo, sentindo, expressando, fazendo algo, é muito importante que entendamos isso. Estamos actuando com a consciência que teníamos naquele momento. O auto-perdão é muito desafiante se estamos actuando desde a autoexigência de termos uma evolução que não la temos. Quando exigimos uma evolução que não la temos, entra um espaço de dolor muito profundo e desde esta autoexigência, eu deveria haver sentido isso, eu deveria não haver gritado, eu deveria haver sido uma sábia, eu deveria haver
quedado callada, eu deveria haver revidado, eu deveria haver golpeado também, eu deveria haver gritado. Todos estes deveria, não deveria, só de falar tudo isso, minha garganta, meu chakra já se manifestou. Todas estas autoexigências dele deveria ou não deveria haver hecho, é pedir para passarmos por encima de nossa própria evolução. É como exigir-nos, tu sacas tu passaporte, tu cédula de identidade, e allá, em tu cédula de identidade, em tu passaporte, que está escrito allá? Tu nome, certo? Está escrito tu nome. Pero quando entramos em autoexigência, sacamos nossa cédula de identidade e hacemos de conta e exigimos que o que está escrito aí não é nosso nome, senão que está escrito Buda, está escrito Jesus Cristo, que está escrito Madre Teresa de Calcuta, e nos exigimos comportamentos que estão em desacordo com nossa própria evolução. Então, estamos neste planeta Terra, que é a escola do planeta Terra, estamos trabalhando, evolucionarmos e temos mais inteligência emocional, mais equanimidade, mais amor, mais compreensão, mais sabedoria para actuar em los diferentes desafios e momentos que a vida nos apresenta, sem nenhum aviso prévio, com todo o nosso bagaje e com toda a nossa experiência de vida, que é o que sale por la boca, por los olhos e por nosso linguagem corporal em el momento de um desafio. Então, hoje estava conversando com uma clienta e foi tão bonito porque disse, Shirayan, eu me equivoquei a falar isso, não me puedo perdonar porque foi um tremendo error o que eu he hablado. Então, compartilhei com ela que nada de lo que ella haya hablado, nada de lo que tu hayas hablado durante toda a tua vida foi um error. Porque sempre tu estás actuando com o nível de consciência que tu tenias naquele momento. Então, aquele momento, aquele alterar-se ou aquele calhar-se é um bom professor porque me ha mostrado onde eu estava em meu nível de consciência, aonde estava eu, em que pensamentos creia eu naquele momento, que crenças alimentava eu naquele momento. Então, os momentos são grandes professores porque me mostra internamente onde eu estou. Me puedo poner todo o maquillaje del mundo para ir a uma festa, para hacer um video, todas as joias, todo, pero nada de isso pode tapar meu comportamento. Então, quando eu actuo de uma maneira que depois me recrimino e necessito entrar no auto-perdão, um dos passos desse auto-perdão é reconhecer que naquele momento eu tinha aquele nível de consciência, que se eu actuara de outra maneira, a lo mejor actuaria diferente e que agora já tenho a experiência anterior que me ha ensinado como me he sentido ao actuar desta maneira e qual é a maneira que elijo actuar da próxima vez e se estou preparada e tenho a estrutura interna, emocional e intelectual para da próxima vez actuar desde este novo espaço que estou querendo generar adentro mío, certo? Então, desde esta parte do auto-perdão. Agora, segundo passo para o perdão, né? Agora vamos entrar já no perdão hacia o outro. O segundo passo é: não puedes forzar-te a perdonar a nadie. Não puedes forzar-te, obrigar-te a perdonar a nadie. Necessitamos esperar o momento em que nosso coração se siente que cargar este não perdão é mais pesado do que perdonar. Necessitamos esperar este espaço aonde nosso coração siente que o dolor do ressentimento é mais pesado que eu invertir tempo em terapia, em autoconhecimento e encontrar um veículo saudável para mim para perdonar o outro. Então, não me puedo forçar. Se eu me vou forçar, vou a ser um perdão que é como um band-aid, uma curita, um barro del tapete e que luego essa pessoa aparece de novo ou outra pessoa aparece com a mesma atitude e me vai florescer de novo os mesmos dolores e ressentimentos não trabalhados. Então, segundo passo, não forçar-nos a perdonar e esperar este momento enquanto nosso coração diz: ok, é tão insuportável carregar este ressentimento, este dolor, que permito agora ir buscar os passos e espaços de cura emocional para eu chegar a este perdão que quero oferecer a esta pessoa. O terceiro passo é compreender que o perdão que eu ofereço ao outro
é uma liberação para mim. Não é justificar que a atitude do outro foi correta. Certo? Esse terceiro passo habla que o perdão que eu ofereço ao outro é uma liberação para mim. Não é dizer que o que o outro hizo está correto, não é justificar a ação do outro, certo? Então, quando eu vou entrar no espaço de perdão, muitas vezes nos resistimos, que é como, não, o outro tem que pagar, o outro hizo equivocado, e o que me hizo está mal, ele não merece meu perdão, mas o perdão não se trata do outro, porque o perdão ocorre dentro de ti, ocorre dentro de mim, ocorre dentro de nós outros, não ocorre dentro do coração do outro. O perdão, há uma frase de William Shakespeare que a mim me encanta, ele disse, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro se muera. Guardar ressentimento é como tomar veneno, beber veneno e esperar que o outro se muera. Então, a prática do perdão, nosso ego vai dizer que não quer perdonar porque quer que o outro sufra o mesmo dolor que estamos sofrendo. Pero é uma trampa del ego. O outro às vezes está dando carcajadas, está vivendo sua vida, o outro a outra, e uno está cargando este dolor, este ressentimento. Então, é pesado, é corrosivo, ataca nosso sistema imunológico, ataca nossas relações, ataca nossa autoconfiança, ataca nossa fé em Deus, em lo sagrado, em la diosa, em la vida, ataca nossa sensação de autoconfiança, ataca nossas finanças, ataca... E o outro, a outra, às vezes está vivendo uma vida fenomenal. E eu, por falta de perdonar, esperando que de alguma maneira este não perdão atinja esta pessoa, hiera esta pessoa, haga com que esta pessoa reconozca seu erro, não perdono e a que sale sofrendo, el que sale sofrendo sou eu. Então, este passo é bem importante, é como saber que perdonar é uma liberação para ti, não tem nada a ver com o outro. É liberar tu coração, é permitir-te viver uma vida plena, não uma vida onde estás arrastrando contigo quantidade de penas e ressentimentos, dolores e culpas que não te permite ser quem tu eres. Eu não sei se tu já has sentido, eu he sentido isso profundamente em meu coração, que quando estou carregando ressentimentos e mágoas e rencores de outras pessoas, não posso ser eu mesma em minha totalidade. Há algo dentro de mim que se bloqueia, já te has sentido assim, que há algo dentro de uno que não há uma fluidez natural das nossas emoções, porque está esse rencor e esse ressentimento en el canal de las emociones, en el canal donde el espíritu se conecta con el espíritu superior, en el canal donde mi corazón se puede abrir el mundo, está esta trava, esta reja, este obstáculo, que é estes rencores não trabalhados. Então, as vezes que he sentido isso, eu senti claramente, e isso foi uma motivação e um impulso maior para mim também, para buscar encontrar estes perdones, sabendo que através deste perdão eu poderia fluir totalmente, poderia minha essência se expressar e se manifestar totalmente, pudiera criar coisas novas, impregnadas deste coração mais ligeiro, mais liviano e mais livre de ressentimento. Então, também, quando vais buscar tus motivações, né, creio que é um passo também, que não está apontado aqui, mas é um passo que é importante añadir aqui, que é buscar as motivações reais por las quais vou a perdonar a pessoa, o outro, ou a outra. Buscar a motivação real e autêntica, el por que estou buscando perdonar o outro. Porque às vezes nosso ego aplica muitas trampas, né? Às vezes diz, vou a perdonar o outro porque sou superior. Me sinto superior, eu sou a que perdono, não posso guardar ressentimento, vou a perdonar, né? Está antes do tempo, todavia a pessoa não está lista para perdonar, mas está forçando perdonar. Se mira, esta palmeira me está recordando o perdão e a presença através de suas carícias. Então, às vezes nós estamos listos todavia e estamos empurrando este perdão forçado e vamos a tratar de perdonar a outra pessoa por os motivos equivocados.
Se chama hacer las acciones correctas, pero com os motivos equivocados. Talvez vou tratar de perdonar para mostrar ao outro que eu já he superado. Ai, vou perdonar porque vou mostrar ao outro que é superado. E isso também é falso. Às vezes vou perdonar por medo. Que medo andar com esse ressentimento adentro mío. Vá que me genera uma enfermidade. Vá que este ressentimento me atrai karma. Vá que... E de novo, não é o motivo puro, autêntico, que leva a uma liberação pura, sino que uma liberação através de um condicionamento e de um mercantilismo, de eu vou perdonar por um motivo que não seja a liberação de meu próprio ser, certo? Então, aí vai outro passo deste espaço de cura através do perdão. Outro passo. É muito importante nós compreendermos no processo do perdão que há a possibilidade que talvez nunca experimentemos a justiça que nosso ser pide. Às vezes nos passam coisas fortes e que adentro de nós outros o rencor está sendo alimentado por essas ganas, essa necessidade de sentir justiça, que fui justiciada, não sei se existe a palavra em espanhol, pero que a justiça ha ocorrido e que a pessoa ha pagado por lo que me hizo, que a pessoa compreendeu ou incluso que a pessoa me pediu perdão. Este passo de verdade é: suelta tu expectativa que o outro reconozca su error, suelta a esperança que te vão hacer justiça ou que vão a pedir perdão para ti. Porque quando nos agarramos de isso, de novo bloqueamos o flujo da vida em nosso ser. Há um apego, há uma desesperação, há uma condena, são todas emoções que nos fazem encorrer, que nos fazem diminuir nossa luz e que estão por detrás, por debaixo, sostenidas por la rabia, el rencor e la tristeza. E todos os motivos que são sostenidos por la rabia, el rencor e la tristeza nos destruem por adentro, nos corroem, nos comem por adentro e não nos levam a um espaço de uma compreensão superior, de uma compreensão profunda, de um deshacer de la percepção que tenho de que a justiça só vendrá a minha maneira. Certo? Muitas vezes as pessoas fizeram algo propositadamente. Bueno, a vida tem seu equilíbrio e a vida mesmo vai trazer a cada um de nós outros o que merecemos viver por evolução, o que merecemos viver por lei de atração, por lo que merecemos viver, por lo que nossa alma foi desenhada para viver nesta vida, por lo que merecemos viver, por las deudas que estamos pagando, por atitudes que hemos cometido, ou por lo que merecemos viver porque sim, sem nenhuma explicação, senão a dança da vida mesma que nos traz certas situações. Então, se soltar essa expectativa de que o outro haga, pida, sufra, compreenda, é algo que nos generará mais possibilidade de perdão e mais possibilidade de liberação em nosso coração. Certo? Muito bonito o que estão escrevendo aqui. Exatamente. Outro ponto muito importante é compreender no processo do perdão algo que requer uma pausa, uma quietude interna nossa e um espaço para reflexionarmos sobre isso, que é outro passo para o perdão, e que é: o outro está actuando com a consciência que tem. Nadie atua com menos ou com mais consciência que tem naquele momento. As pessoas sempre atuam com a consciência que têm, igualmente que nós outros. Então, exemplos de isso. Às vezes, uma pessoa te roubou e puxa, me roubou este iPhone, este dinheiro, esta ideia, este projeto. E uno pode pensar, a pessoa me quis ferir, foi proposital. Nosso ego vai
tratar de levar todo em primeira persona como se nós somos o centro do mundo, de toda a gente a nosso alrededor, e todo o que hacen eles é propositadamente para atingir-nos, herir-nos, roubar-nos e afetar-nos. E do lado de allá, do outro lado del río, la otra persona está haciendo lo que puede con la conciencia que tiene. Y una de las cosas que hacemos siguiendo la conciencia que tenemos es creer en los pensamientos que surgen en nuestra mente. Entonces viene un primer pensamiento en la otra persona. No soy bueno lo suficiente para tener una idea. Las ideas no son de nadie. Qué buena idea tuvo ella. A mí también me gusta esa idea. Yo creo que incluso yo he creado esa idea. Nada no pertenece a nadie. Entonces yo voy a hacer la misma cosa, la misma idea. Em nenhum momento a pessoa está pensando te vou a molestar, te vou a destruir, Pero é uma sequência de pensamentos que cada um crê e atua desde essa sequência de pensamentos. Aún quando a pessoa pense intencionalmente em hacerte daño, ella está haciendo lo que puede com a consciência que tiene. Tu imagina que bajo é o nível de consciência que alguém atua quando hace algo propositadamente para herir outra pessoa, para roubar outra pessoa, para falar mal de outra pessoa, para difamar outra pessoa, para diminuir outra pessoa, para dizer a outros que esta pessoa não vale, não sirve. É que há que estar vibrando muito baixo. E a vezes nos toca elegir não vibrar baixo igual. E isso também é cuidar de nossa consciência e de nossa integridade. Então, as pessoas às vezes vão estar vibrando a diferentes níveis vibracionais exatamente como nós outros. Há dias que hacemos algo e às vezes estamos vibrando muito baixo e hacemos coisas que a lo mejor ofendemos outras pessoas. E às vezes não nos damos conta. Ou às vezes nos damos conta e não nos importamos, porque não damos a devida importância naquele momento, por estarmos desconectados. Então, compreender que nós outros e o outro estamos actuando naquele momento com a consciência que temos, creyendo nos pensamentos que vão surgindo em nossa mente, que estão condicionados a uma história de vida. Uma pessoa que ha tenido uma história de vida de falta de princípios e valores, vai roubar, vai mentir, porque em seu entorno ele ha visto isso como uma possibilidade e uma prática frequente. Então, ha aprendido que é possível. Por exemplo, se nós outros temos ninho ou ninho pequeno em casa, hijo, sobrina, de repente chama alguém e tu não queres contestar o telefone e o ninho contesta e diz: "Ah, hola, tia Maria." E tu dizes: "Dile que não estou, dile que não estou." O ninho diz: "Ah, mira, mamãe não está." "No, mamãe não está." E cuelga e esse ninho aprende. Se pode mentir, lo importante es que el otro no sepa que tú estás mintiendo, esta mentira no hirió a nadie, si uno no tiene la estructura para decir su verdad, que no quiere conversar en este momento, puede usar de mentiras y subterfugios, y una pequeña cosa tan sencilla ya abre un espacio y crea algo que después la persona va a tener actitudes y comportamientos en la vida de acordo a este pequeno momento, que vão herir a outros e não tem nada de personal com a outra pessoa, sino que hemos aprendido a ser assim em muitos momentos. Então, quando vamos a pensar em el perdão, mirando desde este espaço de estarmos conectados todos a uma mente que interpreta a realidade de uma maneira falsa e que se agarra de máscaras e subterfúgios para sentir-se amado, amada, reconhecido, reconhecida e apreciada, é muito claro que vamos andar por el mundo hiriendo pessoas, ofendiendo-las ou sentindo que alguém nos hiere e nos ofende por não ter o nível de consciência suficiente para interpretar os acontecimentos de uma maneira mais clara e mais real, sem tanto filtro de crença nos separando de lo que é verdadeiro e de lo que é o amor que nos conforma a todos. Uma pessoa mata a alguém porque crê no pensamento que diz que matar é a solução para aquele problema ou é o acto que tem que fazer naquele momento. Uma pessoa rouba a alguém porque crê no pensamento que lhe diz naquele momento que roubar é a solução para aquele
desafío. Una persona traiciona a otro porque cree en el pensamiento que traicionar es la manera de actuar en aquel momento. Todos nosotros somos inocentes, creyentes de lo que pensamos y obedecemos a una mente no entrenada, principalmente si temos pouco contacto com metodologia de autoconhecimento. Dicho eso, ¿justifica que lo que el otro hizo está correcto? Claro que no. Nunca justifica lo que el otro hizo, pero me apoia a compreender de dónde vino su actitud y me apoia a salir de otro punto para los pasos del perdón, que es salir de mi posición de víctima. Salir de mi posición de víctima. É um passo muito importante para o perdão, porque mientras me posiciono como víctima do outro, pierdo mi poder personal e não assumo mi espaço de responsabilidade nesta ação e vivo refém de que esta pessoa reconozca seu erro para que eu seja feliz. Puedes creer que nós outros, quanto tempo vamos esperar que o outro reconozca seu erro para sermos felizes? Uma vida, metade de uma vida, 10 anos de uma vida, um ano de uma vida, padres que não hablam com hijos, hermanas que não hablam entre si, amigas que não se hablam por anos, uma esperando que a outra reconozca seu erro. E luego, quizás, antes de morir, será que vamos mirar para trás e esta vai ser uma das ações que vamos a sentir que nos deu um orgulho tão grande haver resguardado esse ressentimento por tanto tempo, esperando que o outro reconozca sua parte? Então, sair da posição de vítima nos libera e nos põe em uma posição mais proativa em nossa vida. Então, como sair da posição de vítima? Te vou entregar agora uma ferramenta muito profunda e muito contundente que aprendi de uma maestra que se chama, de uma mulher que se chama, não lhe gusta que lhe diga maestra, uma mulher que se chama Byron Katie, que tem uma metodologia de trabalho com a mente e questionamento de crenças que se chama The Work. E dentro dessa metodologia, em uma vez, eu estava trabalhando com uma pessoa que havia passado por abuso sexual. Tu imagina como perdonar a alguém se tu has passado por abuso sexual. E foi algo tão bonito que Byron Katie lhe disse a ela. Ela disse, quantas vezes tu passaste por esse abuso? E ela disse, uma vez. Quanto tempo hace? Ela disse algo como 10 anos. Quantas vezes has recordado do momento de abuso? Com color, sonido, detalhe deste momento. A pessoa disse, não, centenas de vezes, miles de vezes, todos os dias de minha vida. E que ele disse, não, pongamos um número, se hacen 10 anos e foram todos os dias de tu vida, são 365 dias ao ano, vezes 10, 3.650 vezes. Mais ou menos essa foi a conversação, eu estou recriando a conversação, né, no pontualmente. Então, em um momento, Byron lhe disse a ela, não justifica lo que o outro te hizo, pero observa isso, o outro te violou uma vez, tu visualizaste, recordaste, reviviste mentalmente, sentiste de nuevo las emociones, el terror, el miedo, lo reviviste en tu cerebro que mandó de nuevo toda la descarga de la adrenalina, del cortisol a tu cuerpo, 3.650 vezes. Quem te violou mais? Ele ou tu? Então, aún em situações extremas, bueno, essa pessoa, en el momento, tuvo um insight enorme, se emocionou muito, lágrimas escorreram em seus olhos e ela disse, eu me he hecho muito mais daño, porque a partir do momento que uma pessoa nos diz um garabato, nos agrede verbalmente ou fisicamente, todos estes espaços têm, essas ações têm um princípio, um meio e um final. Se a pessoa diz, eres uma idiota, eres a pior pessoa do mundo, eres a pior pessoa do mundo, 3 segundos. Isto durou 3 segundos. Agora é contigo o que vais a fazer com esta informação. A pessoa que chamamos de agressor, o ofensor, nos dijo algo que tardou 3 segundos e eu, com meu nível de consciência, vou utilizar esta informação para herir-me e poner-me em posição de vítima, às vezes por 3 anos, às vezes por toda uma vida, deixar que esta opinião
entre adentro da célula mais profunda de minha autoestima. Então, salir da posição de vítima é não justificar que o que o outro isso está correto, pero assumir meu rol de, primeiro de todo, parar de agredir-me mentalmente eu mesma, recordando e revivendo as situações que eu he vivido de agressão verbal, mental, de acusação, de bullying, de comparação, de traição, revivendo uma e outra vez mentalmente, emocionalmente e corporalmente, porque todo lo que a mente revive, o coração siente e o corpo manifiesta e somatiza. Então, sair do espaço de vitimização é, primeiro de todo, parar com essa repetição. Segundo de todo, que é outro passo no processo del perdão, é reconhecer minha responsabilidade em lo que ha passado, na situação. Reconhecer minha responsabilidade em aquela situação. Certo? Qual é a minha responsabilidade? Minha responsabilidade é haver me ofendido por uma opinião de uma pessoa, minha responsabilidade por não haver reaccionado a este bullying, minha responsabilidade por não haver puesto limite a esta pessoa, não haver aprendido a dizer não e haver puesto limite, minha responsabilidade por não haver buscado apoio terapêutico antes e haver deixado isso passar 10, 20 anos em minha vida e não haver buscado por cura. Minha responsabilidade. Então, sem buscar culpa, cuidado, porque senão já abrimos uma porta diferente que é a porta da culpa. E buscar reconhecer nossas responsabilidades é muito diferente de entrar em processos de culpabilidade, que só nos aleja do perdão, contamina nossa autoestima e destrui nossa paz. Culpa é um companheiro da vítima. Toda a vítima sente culpável. Responsabilidade é o companheira de aquela pessoa que busca reconhecer sua responsabilidade nessa situação. As vítimas se sentem culpables e não cambiam. As pessoas com autonomia buscam reconhecer sua responsabilidade e a partir da responsabilidade entram em processo de câmbio comportamental, câmbio atitudinal. Então, este passo, reconhecer minha responsabilidade. Sempre em qualquer situação, há um porcentagem de allá e um porcentagem de acá de responsabilidade. Deixa mirar minha responsabilidade, certo? Se tu já eras uma pessoa adulta, né? Estamos falando de pessoas adultas, não de ninhos. Pessoas adultas responsáveis, qual foi minha responsabilidade nesta situação? E honrar minha parte, sanar minha parte, cuidar de minha parte, para entrar nesse processo del perdão. Ok? Então, já temos aí vários passos. Quero buscar aqui outros que é separado com muito carinho para vocês. Claro, dentro desse espaço que conversamos agora com respeito a reconhecer que tanto tu como a outra pessoa estão fazendo o melhor que podem com a consciência que têm, entrar em um espaço profundo de compaixão. Tener compaixão por ti e tener compaixão por el outro. Tener compaixão por ti e tener compaixão por el outro, porque observa as duas partes actuando inocentes com todo o que têm. Cada pessoa que chega a nossa vida chega com seu bagaje, com suas heridas e atua através dessas heridas hacia nós outros. Como já sabemos na lei da projeção, a pessoa nem nos vê, só está vendo sua projeção hacia nós outros. Então, claro, é delicado entrar nesse nível de percepção em nosso dia a dia. E a verdade é que o ego do outro só está vendo a ele mesmo projetado em nós outros. E nós outros estamos vendo a nós outros mesmos em nossas heridas projetadas em la outra pessoa. Então, nessa luta dessas percepções de projeções, entre meio desta consciência tão elevada para perceber e actuar desde este espaço, e esta outra consciência que está pagando imposto, renovando a placa del coche, del auto, organizando a renda da empresa essa semana, sabe, mantendo os dois mundos, o mundo interno e o mundo externo em equilíbrio, desenvolver esta meditação compassiva
que é uma meditação estudada cientificamente, que é pensar, sentir compaixão e enviar amor a pessoas que têm uma transformação a nível cerebral, químico profundo, a nível terapêutico, a um nível profundo de reconstituição e sanação de nossas heridas emocionais. Então, ter compaixão por ti, quizás vas a empezar por ti ter muita compaixão, aceitação e auto-perdão, como hemos hablado no princípio desta live, hacia mim mesmo, entender que estava fazendo o melhor que podia e que se eu tivesse mais consciência, claro que hubiera actuado de maneira diferente. Se a outra pessoa tivesse mais consciência, claro que hubiera actuado de maneira diferente. Mas estamos caminhando em um território de corações corrompidos, então toca através desta compaixão, liberar-nos, entrarmos nos espaços de auto-perdão e perdão do outro, e liberar-nos para não sermos parte deste equipo, né? Como disse Carl Jung sobre o consciente coletivo e o inconsciente coletivo, né? De qual equipo quero ser parte, do consciente coletivo ou do inconsciente coletivo. Então, este outro passo para o perdão, que é entrar e centrar-te em la compaixão hacia ti e hacia la outra persona en la medida de lo posible para ti, quando estés listo e lista para isso, para que tu coração e tu alma se vayan sanando desse ressentimento, soltando las amarras, porque é importante ressaltar que todas as pessoas que não hemos perdonado, seguimos conectadas com elas. Há hilo que nos conecta a las pessoas que não hemos perdonado. E é hilo energético que las alimenta energeticamente também. Então, psiquicamente, estamos conectadas a essa pessoa através do ressentimento. Energeticamente, estamos conectadas com essa pessoa através do ressentimento. Nos conectamos a la gente através do amor ou através do ódio, pero a conexão existe. Então, nos toca elegir através de qual conexão queremos estar transitando, né, relacionando-nos com as outras pessoas. E o perdão justamente nos hace este puente de transição entre estar me conectando com esta pessoa desde o amor, e não estar conectando-me com esta pessoa desde o ódio. Então, é transitar dessa conexão desde o ódio através da autopercepção, da autocompaixão, de assumir minha responsabilidade, de ver o nível de consciência e entrar em outros pontos que vou mencionar aqui, hasta este espaço de amor. Quer dizer que tu vai viver com essa pessoa e quer estar ao lado dessa pessoa por el resto de tu vida? Não. Perdonar não quer dizer que tu vas a olvidar completamente e vas a estar. Perdonar quer dizer que tu não estás mais preso e escravo deste acontecimento e dessa pessoa, que não significa que lo que a pessoa isso é aceitável ou correto, pero que já não cargas mais esta pessoa dentro tuyo. Quando uno não perdona a alguém e se acuesta por la noite a dormir em sua cama, acuesta tu marido ou tu esposa e a pessoa, a gente que não has perdonado ao lado. Caminhamos com essas pessoas, comemos com essas pessoas, dormimos e despertamos com essas pessoas. Então, é importante nós outros enfocarmos esse trabalho de autoconhecimento e essas práticas del perdão. E exercícios que quero poner para vocês agora, exercícios muito importantes. Um exercício muito bonito que a psicologia nos proporciona é o exercício de tu fazer uma visualização e uma meditação reflexiva. E observa se isso te traz paz, porque vai quadrar este exercício para alguns tipos de situações e outras não. ¿Ya? Como nós outros já falamos, não tenha expectativa que a pessoa te vá venir pedir perdão nem nada. E se adentro de ti, sí, puedes hacer este ritual, esta cerimônia. Puedes entrar em tu visualização, aonde te sientas, a outra pessoa sienta, e ela habla para ti todo lo que tu esperaria que esta pessoa te dijera. E tu, em tu visualização, em tu meditação, vês esta pessoa que te disse: lo siento mucho por lo que yo te he hecho, yo no tenía la conciencia, lo siento mucho por el dolor que te he causado, yo no tenía la intención, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo estaba fuera de mí mismo, de mí misma, te pido perdón,
por favor me perdona. Então, se é algo que tu sente que te apoia em tu cura, é um exercício dentro da psicologia que tu entres em um processo de visualização, aonde tu te sientas e observa essa pessoa dizer todo e onde tu também puedes dizer acepto tu perdão, ou puedes explicar, mira todo o que eu he sentido, todo o que he passado, e a outra pessoa só diz, lo siento porque lo has sentido, lo siento por lo que tu has passado, lo siento por tu dolor, reconozco que foi meu erro. Então, tu puedes fazer isto não como um diálogo mental, esperando e sofrendo e alimentando o ressentimento, esperando que isto ocorra algum dia. É soltando completamente a expectativa de que isso algum dia passará, pero que adentro tuyo sí tu tienes o poder, o controle e a habilidade de viver internamente essa situação que tu esperarias e desejarias viver externamente, fora de ti, ok? Então, é uma linda visualização, puedes estar sentado em tu meditação, em tu espaço de meditação, de cura, puedes prender uma vela branca, respirar profundo, poner uma música e visualizar este momento de cura, como uma visualização de cura, de cierre de ciclo e soltar a partir de aí e seguir com tu vida, certo? Então, aqui está uma prática muito bonita. Outra prática, outra reflexão muito bonita sobre o perdão é tu escrever, fazer uma lista de cura e escrever uma lista de todo o que tu has aprendido e has crescido a partir de este momento, de esta experiência que tu viste com esta pessoa, com esta situação. Fazer uma lista profunda de todo o que tu has aprendido e o que ha passado e has crescido em tu vida de maneira positiva, que te ha expandido, que te ha sido ser uma pessoa mais resiliente, mais experiente, mais emocionalmente inteligente, com mais inteligência emocional. E te vou dar um testemunho muito bonito de um livro que he leído que se chama La Sabiduría del Perdón, de Dalai Lama. Recomendo muito este livro, é uma joia, só lo he encontrado em espanhol e em Espanha, não he encontrado em nenhum outro país. Foi na hora com a Amazon, tudo é possível. La Sabiduría del Perdón não foi escrito por Dalai Lama, pero na tapa está uma foto de Dalai Lama. Foi escrito por um periodista chino. E ele conta uma história muito bonita. Ele disse que ele estava nos anos 70, viajando por um país que não vou mencionar agora, e ele foi sequestrado. E quando o tiraram na prisão, se encontrou com uma periodista americana. E quando os trasladaram de uma prisão a outra, houve um acidente automobilístico e os dois lograram escapar. E quando escaparam, ele disse: huyamos a la Índia, porque vou entrevistar um monge tibetano e tu puedes venir comigo assim eu no caminho sola. E ele disse: claro que sim, vou. E ela disse: bueno, pero tu eres chino, eu vou entrevistar a Dalai Lama, imagina, nos anos 70. E ele disse: quem é Dalai Lama? Não conosco. Então, ele supo quem era Dalai Lama e pensou: não me vai receber, porque sou chino, não vai querer receber-me em sua casa. E Dalai Lama lo recebeu quando supo que a reportera chegava com uma pessoa, um chino, uma pessoa, né? E ele disse: claro que sim, venham, bem-vindos. Ofereceu o que sempre oferece, perguntou se estavam bem, se entendia. E ele estava como: uau! E quedou tão impactado que ele começou criou uma relação de amistade muito bonita com Dalai Lama, com sua santidade, que estuvo de cumpleaños, 85 anos, há 3 dias atrás. E reporta nesse livro todas as situações em la vida onde ele viu Dalai Lama praticando o perdão em diferentes áreas, ensinando pessoas em áreas de conflito a praticar o perdão. E ele disse que num momento, ele disse: sou tão agradecido, depois de 30 anos ao lado de Dalai Lama, para escrever este livro, sou tão agradecido às pessoas que me sequestraram. He encontrado um perdão profundo, porque se eu não hubiera sido sequestrado, eu nunca hubiera tenido a oportunidade de ter esta relação com Dalai Lama. Agradeço aos meus sequestradores, los perdono, mais que los perdono, porque o poder del perdão, quando nós outros entramos no poder del perdão profundo, que é também mirar todo o que hemos crescido e aprendido através deste acontecimento, é algo tão profundo que del perdão tu passas a la gratitud.
Então, o relato dele me tocou profundamente. E me conecto este relato com um conceito de Byron Katie sobre o perdão, que ela disse: perdonar é compreender que lo que eu creía que havia ocorrido, em realidade não ocorreu. Mira que profundo isso. É compreender que lo que eu creía que havia ocorrido uma ofensa, que havia ocorrido um bullying, que havia ocorrido algo, em realidade não ocorreu. Porque ele dijo, esto não foi um sequestro, esto foi um regalo, esto foi uma experiência que transformou minha vida, que cambiou meu destino. Então, ele cambiou uma experiência traumática para uma bendição em sua vida, que lhe trajo a oportunidade de estar em la presença de um ser humano de este calibre. E ele escreveu este livro, La Sabedoria del Perdón, que recomendo a todos. E é um livro que habla de diferentes pontos onde Dalai Lama habla e exemplifica e entra em territórios de conflito, ensinando às pessoas sobre o perdão. E também quero falar de um outro livro que separou para vocês, que tocou profundamente em meu coração, que é um livro que se chama, é um livro muito forte, quero dizer que é um livro muito forte, que é um livro que se chama Sobrevivi para contarlo. Sobrevivi para contarlo é um livro de uma sobrevivente de lo que passou em Ruanda, certo? Então, conta um pouco das matanças, da persecução, tem detalhes muito fortes, então há que buscar o momento para tu ler. E a escritora se chama Immaculée Ilibagiza, uma mulher incrível. E o que quero trazer para vocês desse livro agora relacionado ao perdão é que ela conta que estuvo adentro da casa, confinada, escondida dentro de um banho por meses. Ela e mais 5 mulheres em condições muito precárias, mientras no resto do país estavam ocorrendo assassinatos em massa, matanças, e ela todos os dias escutando, sabendo disso, e uma pessoa ela protegeu em sua casa e ela estuvo aí vários meses em condições muito precárias. E ela, um dia, num momento, ela sempre rezava a Deus e dizia: Deus, destrui essa gente, acaba com esta gente, aniquila-los com tu luz, com tu poder, como tu, Deus, pode permitir que ocorra isso e tal. E tinha muito ódio com esta pessoa. E um dia ela teve um insight muito profundo. Ela disse: em meu coração só há espaço para uma emoção por vez. E se eu tenho ódio por esta gente, não há espaço para o amor de Deus entrar em mim. E isso me tocou profundamente. Esse livro, uau, me emociono quando recuerdo, porque senti adentro de meu coração que cada vez que guardamos ressentimento ou rancor por alguém, por uma situação, bloqueamos nosso coração de deixar que o amor pueda manifestar-se de la maneira mais profunda e nos desconectamos de todo lo que é mais sagrado e divino no mundo. E ela ter essa percepção dentro de um espaço onde estava sofrendo de algo tão ultrajante, deprimente, e através de sua prática espiritual e encontrar essa luz em seu coração, que foi a fortaleza que a cargou com ela, hasta depois que saiu de este confinamento, que encontrou seu marido, que se cambiou aos Estados Unidos e abriu um movimento de búsqueda de espiritualidade, de cura e de perdão fortíssimo no mundo. Tem uma carreira incrível esta mulher. Pero porque ela sentiu nesse momento a capacidade e o poder de perdão de algo que estava ocorrendo tão horrível, tão inaceitável, pero ela sentiu que não tinha nada a ver com o que os demais estavam fazendo, sino que era mais importante para ela manter o amor em seu coração do que o ódio e o ressentimento, porque se ela mantuviera o ódio e o ressentimento em seu coração, estaria actuando de la mesma base de los asesinos, porque os asesinos que estavam matando também estavam utilizando o ódio e o ressentimento como base de suas ações. Então, às vezes não queremos perdonar, e quando não perdonamos e alimentamos essas emoções negativas, estamos actuando de la mesma base emocional que essas pessoas estavam actuando quando cometeram seus comentários, seus atos e tal. Então, de verdade,
Dejar aqui este llamado a todos nosotros que nuestro corazón pueda sentir la importancia profunda del perdonar, del auto perdón primero, del perdón al otro, como un vehículo para conectarnos con el corazón más limpio y puro, con lo que es sagrado para cada uno de nosotros, por caminar por la vida sintiéndonos enteros, como abiertos, enteros, conectados, actuando desde nuestra esencia, porque cada vez que actuamos fuera desta vibração, estamos sendo parte do equipo do inconsciente coletivo. E de verdade, merecemos ter uma vida luminosa, onde estamos caminhando conectados ao grupo, ao equipo, a la gente que está em la búsqueda por la conexão, por el perdão, por el amor, por la compaixão, que sempre, sempre serão as forças mais poderosas deste planeta. E aí, cerrar esta live de hoje, pidiendo-te que tu haga um trabalho energético, como esse último ponto del perdão, um trabalho energético de cura de tu coração. Que tu hagas um trabalho energético de cura de tu coração. Pode ser um Ho'oponopono, que tu entres na prática do Ho'oponopono. Pode ser a prática do perdão do curso de los milagros. Pode ser a prática da técnica de The Work de Byron Katie. Pode ser uma prática de uma visualização diária. Pode ser um cristal de quartzo rosado, que os cristais de quartzo rosado entram profundamente na sanação de nosso coração. Pode ser decretos de afirmativos de Louise Hay. Pode ser uma imposição de manos de luz de Barbara Brennan. Pode ser Theta Healing. Pode ser todas as técnicas que há allá fuera, que tu puedas trabalhar também de uma sanação energética de tu coração. Pode ser em tus conversações com Deus, com tu eu superior. Há tantas técnicas aí afuera que tu pode utilizar para ir super profundo em la sanação de tu coração, independente da temática. Então, dejo aqui esta gratidão por este espaço de Dharma News, que nos permite a possibilidade de trazer este amor, esta luz e esta conexão desde o mais puro de nós outros, oferecendo com toda a nossa melhor intenção de cura, sanação e de autoconhecimento para todos vocês que nos seguem aqui. Gratidão por la presença de todos, veio gente muito linda aqui, Abirami, Kiyumi, Madilara, meu amor, Liraxian, muitas graças, nos vemos el próximo miércoles, com o coração aberto, uma vida luminosa e com a intenção de crescer e vivirmos uma vida llena de plenitude através de nosso autoconhecimento. Hasta o próximo encontro.